nessa viagem, eu queria que, a primeira coisa, a gente tirasse todo o conceito até aqui estabelecido. A gente vai falar de muita mudança, de muita coisa que aconteceu e está por vir. E é fundamental que a gente abra a nossa cabeça para tudo aquilo que a gente vai falar. E eu queria que, no início dessa viagem, agora você voltasse há 10 anos atrás. Onde você estava há 10 anos atrás? Onde estava a sua empresa? Onde você estava na sua carreira, na sua família? Em que momento da história, da sua história, estávamos 10 anos atrás? Eu queria contar para você como o Brasil, o mundo... E quando a gente traz o contexto de onde o Brasil estava, isso aqui é só um pano de fundo para tudo aquilo que a gente vai falar, essa capa, para mim, exemplifica muito onde estávamos há 10 anos atrás. Um país em extrema ascensão, onde a prosperidade era muito clara, onde todas as pessoas, enfim, vislumbravam um país melhor. E o início dessa década foi um dos melhores momentos para se viver aqui no Brasil. Obviamente, a gente sabia, hoje a gente sabe a história toda e sabe o quanto isso era frágil. Mas 10 anos atrás, a gente vivia um momento de extremo otimismo. Infelizmente, essa história a gente já conhece, esperamos estar no fim dela. Logo depois, eu gosto muito dessas capas da The Economist, porque ela retrata bem o nosso país e para o mundo todo. Então, era assim que o nosso país era reconhecido há 10 anos atrás, e logo depois assim, né, e depois pedindo socorro para todo mundo, né, e hoje a nossa esperança é de, quem sabe, estarmos saindo disso tudo. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque nessa estrada que nós vamos percorrer hoje, tudo que a gente vai falar, é muito importante contextualizar o nosso país. No Brasil, a gente gosta de dizer que a gente tem duas certezas. Quando está bom, quando está ruim, vai melhorar, e quando está bom, vai piorar. E o brasileiro acostumou com isso. Os últimos 60 anos de ciclo econômicos nos provocaram isso. E tem uma coisa que a gente, às vezes, cai no engano de achar que todo momento pós-crise voltaremos àquele anterior à crise. Então, fica uma expectativa muito grande e entendo que você, suas empresas, como profissionais, imaginam que quando a gente acabar essa crise, quem sabe não voltaremos a 2009. E a notícia que eu tenho para te dar não é a melhor. Que nós não voltaremos. Não voltaremos não pelas condições econômicas ou não condições do nosso país, mas porque junto com uma mudança estrutural, econômica, o mundo mudou. E hoje a gente fala muito mais de transformação dentro dessa crise. Então, a crise provocou, mas junto com ela o mundo inteiro e o Brasil e as pessoas e as empresas foram transformadas. E hoje nós vivemos o que a gente chama de um novo normal. Então não há mais uma expectativa de voltar ao que era antes, nós só temos uma alternativa, olhar para frente. E quando a gente resgata um pouquinho do porquê isso mudou, quais as transformações que nos trouxeram até aqui, o que é esse mundo que a gente está falando aí nas últimas semanas sobre a palestra que mudou e se você mudou. E o que é o pivô e o que trouxe essa mudança? A principal delas, o que mais mudou na nossa vida é a expectativa. Hoje o ser humano tem uma expectativa totalmente diferente, porque hoje ele tem a possibilidade de ter tudo de imediato na mão dele. Aqui algumas pesquisas interessantes do Google. Quando você pega os dados do Google, olha o crescimento de melhor perfume, melhor brinquedo, melhor fralda, melhor smartphone. Ninguém se contenta mais com algo que não seja o melhor. Quem de vocês hoje, quando vão pesquisar algo no Google, não pesquisa o melhor alguma coisa? Né? O crescimento dos reviews, tutoriais, 95% nos últimos 2 anos, as pessoas antes de comprar querem ver, querem perceber aquilo que estão comprando e escutar dos outros como são avaliadas. Ninguém mais quer ser enganado. 256% nos últimos anos cresceram próximo a mim e o próximo. As pessoas não querem se deslocar, elas querem soluções que estão mais próximas possíveis dela. 4 vezes o crescimento do aberto agora ou aberto hoje. Também imediatismo, as pessoas não querem saber o que vai abrir amanhã, elas querem o que está aberto hoje para eu sair de casa e então avançar. 175% nas entregas hoje, entrega rápido, isso é muito interessante. Porque há anos atrás, quando você falava de uma entrega de 10 dias, parecia fazer sentido, mas 7 dias, 5 dias. Hoje a gente fala de same day delivery, o mesmo dia de entrega, e às vezes as pessoas reclamam, a gente já fala de 2 horas de entrega, e olha o quanto é surreal. Hoje a gente pede um carro pelo aplicativo, e se ele demora mais de 10 minutos, um carro, mais de 10 minutos, provavelmente você cancela. Então, olha como a gente ficou frenética. A gente não aguenta esperar 10 minutos um carro. A gente já chama de 100-minute delivery. Ou seja, as entregas no mesmo minuto. E nos tornamos, e a inclusão da geração que a gente chama mimimi, que a gente fala, aprenda o que eu sou, quem eu sou, o que eu gosto, e tenha tudo disponível para mim a hora que eu quiser. Isso mudou. A expectativa nossa em relação ao mundo, em relação às mercadorias, às empresas, às pessoas, aos casamentos, aos filhos, a expectativa mudou, radicalizou. E
que é o maior pivô dessa mudança? Quem é que arrisca dizer? Talvez o meu maior concorrente dessa palestra aqui nesse momento. O smartphone, exatamente. Há 12 anos atrás, esse rapaz aqui apresenta esse mecanismo que transformou nossa vida. E passamos, então, a ter na nossa mão o controle remoto da nossa vida. E tudo aqui dentro é muito mais legal. Aqui a gente tem a nossa família, aqui a gente tem os nossos amigos, aqui a gente tem os melhores aplicativos. E isso mudou totalmente a nossa visão de mundo. Assim como assistimos, né, isso aqui é uma foto da missa do Vaticano, e o quanto a gente mudou, a perspectiva mudou, tudo se concentra e parte a partir do smartphone, ele transforma totalmente e nos dá acesso a muita coisa. E é interessante, aqui eu quero trazer alguns exemplos de grandes mudanças que vocês conhecem, até muito óbvias, que estão no nosso dia a dia, impactando todos os dias. Pense você nessa jornada, nessa caminhada, nessa viagem que nós estamos fazendo. Como que você, eu já citei aqui, pedia um carro quando você viajava? Muito provavelmente você era refém de taxistas que tabelavam ali, ou você, enfim, tinha que viver de acordo com o ponto de táxi ou a forma de transporte público que tinha naquela cidade. E hoje, simplesmente, uma empresa, um cara lá em São Francisco, Estados Unidos, uma cidade aproximadamente do tamanho de Uberlândia, cria o Uber e transforma a mobilidade urbana. E já tem vários outros. O Uber, a gente brinca que Uberlândia é a terra do Uber, né? E não é muito óbvio falar disso, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, talvez muitos aqui tenham vindo de Uber hoje. E o que é assustador nisso não é o Uber, todo mundo já cansou de ouvir falar nisso, mas que isso tem apenas 10 anos. E no Brasil, o Uber tem 5 anos e já é o maior empregador do Brasil. Há 5 anos atrás não existia esse emprego e hoje é o maior emprego do Brasil. Olha como a velocidade é rápida, como tudo é muito acelerado. Nós estamos falando de 5 anos que isso surgiu. Outra, que a gente fala também bastante, você viajava e você tinha que ficar de acordo com a disponibilidade dos hotéis, né, os hotéis da cidade, você era refém daquelas tarifas e buscava, até que 3 jovens, diante de uma situação em São Francisco, de um evento que não tinha mais hotel na cidade, resolvem alugar as camas no sótão do seu apartamento. E a partir dali eles criam o Airbnb, que hoje é uma empresa que vale mais do que todas as outras de hotéis juntos. Numa economia compartilhada. E é interessante também que o Airbnb está aqui. Há 6 anos no Brasil, e não sei se a minha sogra está por aqui, ela me autorizou a contar, ela tinha um apartamento aqui em Uberlândia, alugado, e ela colocou no Airbnb, aqui, ó. E hoje ela ganha umas 3 vezes mais do que ganhava quando estava alugado. Então a gente está falando, olha só, 6 anos, algo que foi inventado lá fora, muito distante de nós, agora aqui em Uberlândia, a possibilidade de você transformar isso, transformar sua empresa, transformar seu negócio, gerar renda nova para a sua vida. Isso acontece muito rápido. Outro, se a gente parar para pensar como que a gente batia foto antigamente. E eu trabalho em shopping há 17 anos, então eu lembro exatamente quando foi aquela mudança da foto revelada para a foto digital, e não é isso que eu quero falar aqui, mas eu lembro que as lojas, na época, começaram a vender os seus equipamentos de revelação para comprar equipamentos de impressão, porque agora era digital. E naquele momento a gente achava, pô, estão adaptando, estão correndo atrás daquilo que é inovação. Mas como que era? Você viajava, batia suas fotos, imprimia e esperava os seus amigos, a sua família ir na sua casa para ver como era a sua viagem. Até que, enfim, surge a rede social, o Instagram. Em pouco tempo, muda toda essa dinâmica e não importava mais se eu tinha revelação ou impressão, esse segmento e essa indústria acabou. Porque hoje você bate foto real time da sua viagem e posta para quem você quiser, a sua família, os seus amigos acompanham a sua viagem completamente. E como a rede social transformou toda uma indústria fotográfica. Quem aqui hoje trouxe para cá alguma máquina fotográfica para bater foto do evento? Ninguém, né? Quem? Só o Thiago, ele está sendo pago para isso, né, Thiago? Outro que transformou e que chegou muito rápido, esse é muito recente, que é o Netflix. Também meio óbvio. Mas se você parar para pensar como transformou a forma que a gente assiste televisão hoje, e como todos os canais e tudo está apavorado pela atenção das pessoas, porque aquilo que mudou é a expectativa. Ninguém mais quer esperar a hora do jornal, ninguém quer mais esperar a hora da novela, ou a hora que as coisas estão passando. Surge o conceito on demand. Todos os veículos começam, então, a partir para esse on-demand, as TV a cabos começam a inventar um monte de canais play para a gente acessar, mas então vem o Netflix e começa a desmaterializar tudo isso e colocar muito acessível no nosso dia a dia. Hoje, quem vive sem Netflix, né? E o interessante é que as TVs abertas dependem hoje de 2 grandes coisas. Os reality shows, que estão extremamente ameaçados depois que o Instagram lançou os stories, que hoje a vida real não preciso mais vê-la pela televisão, eu vejo o artista que eu quiser, a pessoa que eu quiser pelo Instagram, então já ameaçado, e os esportes ao vivo, que também é uma grande... Ninguém quer ver esporte depois que ele acabou o jogo, né?
Então, ainda é uma grande fonte de audiência, porém, super ameaçada. Quem está acompanhando isso, o Facebook e tantos outros entrando nesse mercado. O Facebook transmitiu um jogo do Flamengo recentemente, há 2 semanas, foi a maior audiência do Facebook do mundo. E esses players estão entrando também nos direitos agora de transmissão, abalando todo o segmento de televisão. E é interessante o quanto isso é... Preste atenção como seus filhos e os seus netos assistem televisão hoje. Tem um amigo meu que está aqui, que ele me contou uma história para mim transformadora. Ele falou assim, Fábio, hoje o castigo dos meus filhos é colocar eles para ver a televisão aberta. Olha só, imagina se o meu castigo na minha idade fosse ver televisão. Mas hoje o castigo é ver televisão, porque eles querem ver só YouTube, né? Ou querem ver, sei lá, algum vídeo, algum blog. Ele falou, não, quando eles estão de castigo, eu ponho eles para ver o Discovery Kids. Eu falei, mas não é possível, né? Olha a transformação. Muito rápido. O Netflix tem muito pouco tempo e já mudou, a gente não consegue viver sem. Spotify é outro também que está no aplicativo, está no celular de todo mundo e mudou uma indústria, e essa é muito interessante, porque não só mudou e desmaterializou o CD, o DVD, o vinil, não é isso, porque a música digital já existia, aquele cara que inventou ali o smartphone, inventou também o iTunes, então você já comprova digitalmente, mas esse cara, o Spotify, Deezer, esses outros, convenceram toda a indústria fonográfica a disponibilizar música gratuita. Olha que loucura isso. E é interessante porque às vezes a gente não entende o por trás. O pivô disso tudo foi combater a pirataria. Quem hoje aqui compra um CD pirata ou vê algum chinesinho, alguma esquina de Uberlândia vendendo CD pirata? Acabou. A pirataria, que era uma busca frenética por essa indústria por anos e anos, décadas e décadas, de repente a solução é, e se dermos música de graça? E acharmos outra forma de ganhar dinheiro com isso. E nasce o Spotify. E toda a indústria, os artistas agora mudam também a sua forma de produzir, porque você não mais produz por álbum. Antigamente você comprava um álbum com 10 músicas, tinha 2, 3 boas, as outras você nem escutava, agora são singles. E agora a briga para esses singles é entrar na sua playlist. E isso facilitou a nossa vida, porque hoje você tem playlist para o churrasco, playlist para academia, playlist para malhar, playlist para viajar. Não precisa mais ficar configurando. Antigamente você tinha que parava lá meia hora para fazer a playlist de um churrasco na sua casa. Isso facilitou a nossa vida e entrou totalmente. Tem um outro aqui que ele não estava aqui na palestra, mas semana passada eu estava em Manaus, eu viajo muito o Brasil, e foi muito interessante, porque um cara me contou o seguinte, ele é dono de várias casas noturnas lá em Manaus, era dono de algumas, e ele falou assim, Fábio, esse segmento transformou completamente. A arte mais elementar do ser humano, que era paquerar, que era buscar ali a sua companheira, né, ou na balada, ou na casa noturna, ou na boate, ou na festa, simplesmente mudou. Porque o Tinder faz isso. Então, a gente teve que se reinventar. E é interessante que eu contei isso para a minha equipe, que eu tinha voltado de lá, escutado isso desse cara, 2 pessoas da minha equipe casaram pelo Tinder. Se conheceram pelo Tinder e hoje estão casados. Olha o poder disso transformando a indústria, que eu nunca tinha parado para pensar o quanto o Tinder estava impactando toda uma indústria de casas noturnas. Por último, esse aqui é um case bem interessante, que eu gosto muito de empresas na Argentina, e foi um estudo na América Latina, que os lava-jatos começaram a cair muito as vendas. Eles foram ver por quê. Como isso é interessante. Antigamente, como você sabia se ia chover? Você esperava o jornal da noite, ia lá a menina do tempo e te falava, ó, amanhã vai chover na região do Triângulo Mineiro, perspectiva, tanto. Hoje, com o aplicativo de tempo, você sabe se vai chover no seu bairro, que horas, se amanhã vai chover. E o que você faz? Não lava seu carro. Porque não tem nada pior que você lavar o carro e no dia seguinte chover. Olha só, um aplicativo de meteorologia impactando uma indústria de lava-jato. Olha o quanto as coisas são... E a gente poderia ficar aqui, enfim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, falando de tudo que mudou nesses últimos 10 anos. Sem falar aqui do mercado financeiro. Se eu for falar de mercado financeiro, aqui a gente vai ficar muito tempo. Esses dias, semana passada, eu conheci uma empresa que chama Virtus. Se você não conhece, Google ela aí. É uma indústria que a pretensão deles é justamente usar toda a sobra que tem de crédito no seu cartão de crédito para passar para aqueles que não têm crédito no cartão de crédito e passar a ter crédito para todo mundo através de uma plataforma que ele garante. Os serviços financeiros não têm limite. Isso aqui é o... Mas, enfim... Tentei resumir aqui 10 anos em 10 minutos. A gente poderia falar de muitas mais coisas, mas o que é muito importante aqui é que a gente, há 10 anos atrás, não tinha nada disso. E hoje é praticamente impossível viver sem isso. Então o mundo mudou muito. E é interessante que o mundo vai mudando e vai tão devagarzinho, a gente não vai percebendo. Não é um grande tsunami que vem, não é uma grande catástrofe, isso vai entrando, vai entrando, vai entrando, e de repente a gente muda. E hoje não é mais uma empresa que dita, são os consumidores. O poder veio para a mão do consumidor, é ele que fala o que ele quer. Lembra lá das pesquisas do Google? É eu que dito, é eu que busco o melhor, o mais próximo, o que entrega mais rápido. A expectativa mudou e nós temos que nos adaptar para isso. Isso aqui é muito interessante, que é o quanto tempo levou
a inovação para chegar em 50 milhões de habitantes, ou 25% da população americana. E olha isso, cada vez mais as pessoas têm aceitado a inovação muito mais rápido. É você pegar aqui eletricidade, 46 anos, televisão 20, computador 14, celular 12, Facebook 4, Pokémon GO 19 dias. E nem existe mais. Alguém joga Pokémon GO? Ao tanto que é rápido. É uma das coisas mais rápidas a serem baixadas, a serem usadas, hoje já passou. Mas a aceitação, a inovação é cada vez maior. E isso aqui tem um processo muito interessante, eu queria contar e parar nesse slide rapidinho, só para você entender como tudo isso acontece. Esse é um gráfico da Singularity University, que é uma universidade que tem estudado muito inovação. E ele fala o seguinte, primeira coisa, todo produto, tudo começa pela digitalização. Tudo será digital. E aqui cabe um parênteses, porque é interessante, porque muito provavelmente essa palavra digital sairá do nosso vocabulário. Hoje a gente usa muito a palavra digital para compará-la com algo analógico. Não é? Isso é digital, isso é não digital. Né? Porque nós somos uma geração analógica tentando ser digital, mas os nossos filhos e netos são os famosos nativos digitais. E eles já nascem com isso, então para eles a palavra digital nem vai existir. É mais ou menos como a gente fala hoje a palavra informática. Alguém usa isso? Alguém faz curso de informática? Usa informática? Não usa. Lá na frente as pessoas também acharão estranho falar digital, porque tudo será digital. Mas quando algo é digitalizado, vamos pegar aqui o exemplo da música. Então você tinha um CD e esse CD virou uma música digital. No primeiro momento você passa por essa fase que a gente chama de decepção. Porque quem lembra o inferno que era baixar uma música MP3 na internet? Você deixava de madrugada lá, rodando, né? No outro dia você ia lá e tinha baixado 3, 4, 5 músicas. Então, como ainda era muito lento, você baixava a música, mas você continuava comprando CD. Porque esse momento ainda está lenta a inovação. De repente, eficiência encontra com custo. E quando eficiência e custo se encontram, há uma disrupção. E a partir da disrupção, começa algo muito interessante, não sei quantos já viram esse vídeo aqui, mas enquanto você vê o vídeo, presta atenção no que eu estou te falando. Logo depois da disrupção começa um processo, que é o processo que está acontecendo aqui, que é a desmaterialização. Então o CD passa a ser um arquivo digital, a agenda passa a ser digital, o calendário seu passa a ser digital, tudo seu passa a ser digital. Quantos de vocês compravam HP 12C financeira na escola? Hoje acabou. Quantos de vocês tinham agenda? Quantos de vocês tinham calendário? Quantos de vocês tinham scanner? Inúmeras coisas que foram desmaterializadas. Logo depois da desmaterialização, isso se torna muito barato. Então a gente começa num processo de desmonetização. Como isso é muito barato e é digital, agora eu posso cobrar muito menos. E quase tudo que você baixa hoje no seu celular é de graça. Então a gente democratiza a tecnologia. Estima-se que hoje o que é capaz de ter um celular de funcionalidades custava em 1980 $1 milhão. Mas por esse processo, isso hoje é democrático. E isso coloca na mão de todas as pessoas, tecnologias poderosas. Só governos, corporações, bilionários tinham acesso, hoje estão disponíveis para todos. E torna isso tudo exponencial. Bom, chegamos até aqui e o que vem por aí? O que está mudando? Quais são as novas tendências? Eu tive o privilégio de fazer uma imersão no mês passado no Vale do Silício, que é o berço de maioria dessas inovações. Talvez todas aquelas que eu mostrei para vocês tenham surgido de lá. De pessoas incríveis, empresas maravilhosas. Mas de tudo que eu vi que está acontecendo lá, eu destaquei algumas que para mim são fantásticas. E eu queria que, mais uma vez, por isso que eu pus esse gifzinho aqui, você abrisse sua cabeça. Talvez o que você viu até aqui faça muito sentido, porque isso já está no seu dia a dia. Talvez o que você verá a partir daqui não faça tanto sentido. E a sua cabeça provavelmente vai lutar contra isso. Mas abra a sua cabeça. Eu trouxe aqui 9 percepções, tendências de coisas que estão acontecendo e avalie isso, traduza isso para o seu mercado, traduza isso para o seu dia a dia. Primeira delas, adiamento da morte. É isso mesmo, você leu certo. Inúmeras empresas de biotecnologia, inúmeras empresas de saúde estão investindo e buscando como que nós vamos melhorar todas e resolver todas as doenças causadas no envelhecimento e a partir do envelhecimento. E são inúmeras empresas e grandes grupos por trás disso. Eu tive a oportunidade de fazer esse exame aqui da 23andMe. É um exame que você compra pela Amazon ou numa farmácia, $99. Você colhe a sua saliva, manda para o laboratório e ele te dá um mapa genético, a sua ancestralidade e tudo para frente. E projeta toda a sua propensão genética de ter Alzheimer, Parkinson ou qualquer outra doença. E você já começa a tratar isso. Teste de farmácia. Isso custava milhões de anos atrás um mapeamento genético e hoje está acessível a todo mundo. A Calico, que é a empresa do Google,
Vocês vão ver que o Google tem quase tudo que eu vou mostrar aqui. Que a pretensão, a missão deles é acabar com a morte. Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas eles, inclusive, foram capa da Time, né? Pode o Google resolver a morte? Porque eles estão justamente focados em aumentar a longevidade e fazer as pessoas viverem mais. E talvez isso pode parecer para você meio nonsense, mas se a gente olhar em perspectiva, há um pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa de vida não passava de 40 anos. 40 anos. E hoje ela já passa dos 70. E só nos últimos, de 2000 a 2015, ela aumentou em 5 anos. E hoje, a cada 3 anos, nós ganhamos 1 ano de vida. Ou seja, é possível afirmar que a pessoa que viverá 120 anos já está entre nós. Isso é real, e eu estou falando de 120 anos de média populacional. Imagina o impacto disso tudo. Imagina o impacto disso para a Previdência. Não vou nem falar de Previdência, nós estamos discutindo a Previdência. Imagina as pessoas vivendo até 120, trabalhando até os 60 e vivendo mais 60. Mas imagina isso para os seguradores, imagina isso para o mercado de trabalho. Será suficiente trabalhar até os 60 e os outros 60? Como muda toda essa população hoje imersa no mercado e consumindo? Por outro lado, tem muita oportunidade aqui. E a idade, isso é bem interessante, a idade se torna um estado de espírito e não mais um número. Quantos de vocês aqui, ao olharem para suas avós de 70 anos e olharem hoje para suas mães de 70 anos, enxergam alguma diferença? Na minha, total. Minha mãe está aqui, vai fazer 70 anos, né, mãe? E está aí ativa, viaja, sai com as amigas, né, faz um monte de coisa ativa, vai para a academia e tal. Minha avó, com 70 anos, estava lá jogando carta, esperando o dia chegar, porque o futuro é jovem, mudou. E hoje os avós, os pais querem se vestir como os filhos, então todo um setor muda, porque essas pessoas querem ter acesso àquilo que os jovens têm. Esse é o exemplo da dona Ruth Flower, que ela foi DJ do aniversário de 75 anos dela, ela ficou encantada com isso, que agora ela virou uma DJ profissional e toca em vários aniversários dessa idade. Então, se você está por essa idade, pode convidar a dona Ruth para tocar, é uma super DJ, está fazendo sucesso na Europa, fantástico, mas é isso. A longevidade com qualidade, nós chegaremos lá. Segunda grande tendência, fortemente, isso acontecerá superpopulação, até por conta do adiamento da morte e a quantidade enfim, a falta de controle, um monte de coisa, chegaremos a 10 bi de pessoas, aproximadamente 10 bi de pessoas em 2050. E aqui apresenta-se um problema. Primeiro, não tem comida para esse tanto de gente na Terra, ou não somos hoje capazes de produzir isso tudo. Então, nós temos duas tarefas. A primeira, reduzir desperdício. Não sei se você sabe, 85% do alimento do mundo hoje é desperdiçado. O pé de alface que hoje nasce lá na horta e vai para o caminhão, do caminhão vai para o Ceasa, do Ceasa vai para o supermercado, do supermercado vai para o porta-mala do seu carro, vai para a sua casa, vai ser lavado, vai para o seu prato e você ainda desperdiça alguma coisa no seu prato. 85% é desperdiçado. Nós temos que combater isso urgentemente. E, outro lado, aumentar a produção. Então, várias iniciativas nesse sentido, porque essa frase aqui não está errada. Nos próximos 50 anos, nós precisaremos produzir mais alimentos do que nos últimos 10 mil anos. Várias empresas, eu pude ter contato com várias delas lá agora na minha viagem, já estão pensando nisso. Isso aqui são algumas delas que já estão produzindo, aqui a Memphis Meat, e várias já estão com capital aberto hoje na Bolsa Americana, que são empresas do futuro que já estão produzindo carne em laboratório. Ou carne a partir de plantas. Eu tive a oportunidade de experimentar esse Impossible Burger. É um hambúrguer de carne, com gosto de carne, com cheiro de carne, com textura de carne, sangra como a carne, né, que é um extrato de beterraba, mas é 100% feito de planta. A Finless Food, que produz carne de peixe sem pescar nenhum peixe. Tem a Clara Foods, que produz ovos sem matar nenhuma galinha ou sem sacrificar nenhuma galinha. Enfim, são várias empresas pensando nisso, isso é futuro. Teremos que ter modos alternativos de alimentar. Isso está em todos os supermercados americanos. Tá? Isso aqui não é foto feita. Se você for em qualquer supermercado americano e europeu hoje, você compra carne feita de planta. E feita também em laboratório. Pude conhecer também a Harvey Cubes, que é um brasileiro que está na NASA, nos dá muito orgulho, um cientista que está lá desenvolvendo um mapeamento de solo a partir de mini satélites na estratosfera para, de fato, aumentar a nossa eficiência no plantio, na agricultura e na pecuária. Esse é o caminho. Outra grande tendência, já uma realidade, consumo consciente. É interessante que isso vai um pouco na contramão de tudo que a gente tem vivido, né? De um mundo de redes sociais, um mundo de ostentação, de aparência, mas cria-se um forte contraponto hoje, que é o minimalismo. E é interessante ver, isso aqui é um gráfico que eu peguei do último evento que a gente foi agora da NRF, que é o maior congresso de varejo, onde a Victoria's Secret apresentou. A Victoria's Secret, não sei quem conhece, é o ápice
do culto ao modelo ideal, né? Da mulher ideal, de como deve ser, de, pô, enfim, da lingerie ideal. Tem o Victoria's Secret Show, que é famosíssimo, as top models do mundo estão todas lá caindo venda, e a Aerie, que é essa empresa minimalista que trabalha com mulheres reais, com inclusão, crescendo quase 40% de venda. As pessoas querem mais vidas reais, as pessoas não querem mais estereótipos, elas querem viver minimalismo, elas querem entender. Hoje, usar marcas estampadas na sua roupa passou a ser cafona. Eu não tenho nenhum julgamento sobre isso, mas as pessoas cada vez mais querem usar menos marcas. Ou querem combinar grandes marcas luxuosas com marcas de fast fashion, do dia a dia. E olha, interessante, as grandes marcas de moda minimizando as suas marcas, tirando as marcas das camisas, tirando as marcas das calças, porque as pessoas não querem mais tanto essa ostentação. E esse cresce muito. E aí surge o conceito de posse versus uso. Ou seja, com a desmaterialização que a gente viu ali, com a democratização, com a economia compartilhada, isso cresce cada vez mais. O Uber é uma economia compartilhada, o Airbnb é uma economia compartilhada e tantas outras. Não tenho mais necessidade de ter posse. Eu, há 13 anos, não tenho carro. Quando eu casei, a gente vendeu o carro, não tem carro, eu andava de táxi, agora ando de Uber, graças a Deus pelo Uber. E é possível não ter posse e usar, porque muitas vezes o que você precisa está na mão do outro. E hoje cresce muito isso, o segmento fashion, então, e é um que eu tenho acompanhado muito, isso cresce muito, que é o guarda-roupa na nuvem. Imagina se toda mulher pudesse ter um guarda-roupa na nuvem. E você ter a bolsa que você quiser para usar a hora que você quiser, sem precisar comprá-la. E você ter o vestido para aquela festa, só para aquela festa e depois devolver. Ou você vai fazer uma viagem de frio e pegar aquela roupa de frio, usar e depois devolver, porque você não precisa ter uma roupa de frio no seu guarda-roupa para viajar uma vez por ano para algum lugar que tenha frio por aí em diante. Tudo será compartilhado, porque o princípio disso é usar o ócio do outro para compartilhar com aquele que não tem. Internet global. Por que eu estou falando de internet global? Existe uma percepção geral de que a internet já está disseminada no mundo todo. Mas não, o acesso da internet ainda é muito restrito. A gente ainda depende em vários países, em vários setores das empresas de telefonia. Talvez aqui, se você não estiver acessando o Wi-Fi aqui do local, você está plugado em algum 4G de alguma telefonia. E o que essas empresas, como o Google, e aqui está o Google Loon, e o Facebook está investindo pesado nisso, e agora o Elon Musk, que é o dono da Tesla, a SpaceX, está investindo pesado nisso, que é levar a internet para todo mundo. Isso aqui são balões que eles colocam na estratosfera de toda a Terra, em qualquer lugar que você estiver, na praia, na rua, no deserto, você vai ter acesso à internet. Porque hoje ninguém mais... Quem liga um para o outro aqui hoje? Quem gosta de receber ligação? Ninguém levantou a mão. Quando você recebe uma ligação, você acha, pô, alguma coisa está acontecendo, né? Algo muito grave está acontecendo quando você liga para alguém. Então, hoje a gente usa 100% dados e vozes. Quantos de vocês ficam lá no WhatsApp? A gente não usa mais telefone assim, a gente usa telefone assim, né? Gravando áudio para as pessoas, mandando áudio para as pessoas, mandando texto. Então, com isso, todo o setor de telecomunicação fica ameaçado, porque a partir do momento que Facebook, Google e dessas grandes empresas fornecem internet global a qualquer lugar, eu não preciso mais do meu número, da minha tecnologia, enfim. Então, todas as empresas também de telecom estão olhando para isso, isso não é tendência, isso é futuro, esses balões já começaram a ser espalhados por todo mundo. Um outro ponto, isso aqui é muito polêmico, porque muitas pessoas e muitos livros têm dito e artigos têm falado sobre a desintermediação, sobre o fim dos intermediários, fim das concessionárias, dos corretores, dos seguradores, de tudo. Eu gosto de chamar isso de reintermediação, porque a intermediação ela sempre haverá. Então, hoje você não fica mais num hotel, mas você fica na casa de alguém, mudou o intermediário. Mas a intermediação continua necessária. Mas se você hoje é um intermediário, em qual setor que você tiver, pense bem. Porque a intermediação clássica, essa sim está muito ameaçada. E são em vários setores. Se a gente falar do setor, enfim, de bancos, nem preciso dizer, vem aí o blockchain, né, que já está, enfim, presente com criptografias onde você não precisa mais da segurança bancária. Você não precisa mais, imagina, você hoje vai num cartório assinar algo para alguém lá no cartório, olhar a sua assinatura e bater um carimbo para falar que você é você mesmo. O blockchain acaba com isso. Depois você vem as instituições de ensino, que hoje é o único intermediário do aprendizado. Então, hoje você quer que seu filho aprenda alguma coisa, você põe ele aonde? Numa escola. E hoje, grandes, inúmeras escolas online com capacidade fantástica, né? Universidades executivas, né? Eu pude visitar lá no Vale a Udemy, que hoje tem impactado milhões de pessoas no mundo todo, 100% online, mudando a intermediação. Agências de viagem, não preciso nem dizer, a Tesla confrontando todas as concessionárias nos Estados Unidos,
né, e teve, enfim, greves de sindicatos lá e protestos contra a Tesla, porque a Tesla não tem nenhuma concessionária, é um dos carros mais vendidos e desejados dos Estados Unidos, e hoje vale mais do que várias empresas americanas, como Ford e Chevrolet, juntas. E ela não vende nenhum carro, não tem nenhum vendedor de carro. Se você é vendedor de carro lá na sua concessionária, preste atenção, a Tesla só tem showroom. No showroom são pessoas que expõem o carro e você compra 100% online o seu carro zero. Disrupção. Aqui eu gosto muito desse vídeo, porque logística também é algo que está sendo muito falado. Os intermediários logísticos, esse vídeo aqui dá um pouquinho de medo às vezes quando a gente vê. Né, de repente chega um balão da Amazon na sua casa e começa a disparar um monte de drone, começa a te entregar um monte de coisa e buscar coisa na sua casa e levar para outro lugar. É isso, está acontecendo. Obviamente, isso aqui é um piloto ainda, não está rodando, mas é isso o potencial de que a reintermediação tem no nosso mercado e o que pode acontecer em breve. A Amazon é a que mais investe em logística hoje no mundo. E ela já chegou, tá? Olha que eu estou num setor extremamente ameaçado pela Amazon, então a gente está acompanhando muito de perto isso. E esses caras não param de investir. Outra grande tendência e realidade também é a impressora 3D. Muitos de vocês já ouviram falar desse negócio de impressora 3D, é o que transforma arquivos digitais em produtos, né, tridimensionais, produtos físicos. Né? Isso abre possibilidades imensas. E a primeira importância da impressora 3D é porque ela diminui extremamente o desperdício de matéria-prima. Hoje, para você produzir qualquer matéria-prima, você tem muito desperdício de recorte, de solda, enfim, e a impressora 3D imprime em detalhe qualquer coisa que você precisar. E ela está presente, isso aqui, esses vídeos também são um pouquinho assustadores. A impressora 3D hoje imprime casas, então você pode ver esse vídeo aqui de cima, ela já imprimindo, já tem várias casas sendo impressas por impressora 3D. Imprime carros, obviamente todos baseados em materiais sintéticos. Imprime roupa, isso muda tudo. Imagina você na sua casa tem uma impressora de roupas, você vai lá na loja, baixa um arquivo digital daquela loja que você gostou, imprime e vai na festa, vai onde você quiser com aquilo. Compartilha com seus amigos, você compra uma impressora 3D compartilhada. E nas lojas, as próprias lojas vão imprimir roupas 3D e já existem, isso já está presente em vários desfiles de Fashion Week. Aqui a impressão de alimentos, né? Aqui o macarrão, a Barilla, que lançou a impressora 3D para você imprimir macarrão personalizado. Então, você vai receber alguém na sua casa, você quer fazer um macarrão personalizado, se você vai lá e imprime do formato que você quiser. Chocolate sendo impresso, e esse aqui é a maior revolução de todas, já existe impressão de órgãos, tecido humano. E o ano passado foi impresso o primeiro coração humano. E isso é muito usado hoje na academia, nas escolas, né, para simulação de órgãos reais, mas brevemente será usado de forma real, né, na medicina. O potencial da impressora 3D é surreal. Isso vai transformar inúmeros setores intermediários, aquilo que a gente falou da reintermediação, se transformam nesse sentido, que você imprime uma casa, imprime uma roupa, imprime um chocolate, imprime uma comida, você deixa de ter o intermediário que leva aquele produto até a sua casa. Isso muda, isso é muito interessante. A NASA tinha que mandar nos seus foguetes muitos materiais. Hoje ela manda a impressora 3D, manda os arquivos digitais, ela imprime o parafuso lá, lá no espaço, ela imprime o martelo, ela imprime o que quiser lá e usa lá. Não precisa, as naves podem ser mais leves e não precisam levar tanta coisa, isso já é real. Inteligência artificial e robótica. Aqui está, talvez, na minha visão, tudo que eu vi, tenho acompanhado e tenho visto, né, o que está por trás de toda a grande revolução que a gente tem falado. A gente poderia ficar aqui, obviamente, dias falando de inteligência artificial. Inteligência artificial existe desde 1950, não é nada novo. Quando alguém vem te falar assim, inteligência artificial, tal, existe desde lá. Obviamente, o que não tinha, que é o insumo da inteligência artificial, que são dados e informações, nunca esteve tão abundante no mundo. Então, as máquinas hoje, os robôs, têm muita informação para aprender e aprender de forma profunda e, de fato, transformar setores da economia. Em 20 anos, teremos robôs dentro de casa. Abra sua cabeça. Isso aqui é um pouco do copo vazio e um pouco do copo cheio. E a gente vai falar um pouco disso lá na frente, então guarda isso com você. Mas a inteligência artificial acabará, isso pelo Fórum Econômico Mundial, agora 2019, acabará com 1,8 bi de empregos. Porém, gerará 2,3 bi de novas oportunidades. Assim como toda inovação, isso acontece. Esse é um vídeo que eu gosto muito, mas ele retrata como no dia a dia a gente vai viver e conviver com isso tudo. Às vezes para você parece meio nonsense, como assim um robô agora atuando e tal, mas é nada diferente do que as máquinas já fazem. Pense em algo, tem um checklist na sua cabeça. Tudo que você hoje já faz, que é rotineiro, repetido, escalável, você já é um robô. Ele pode substituir. Isso aqui é muito legal, eu gosto muito desse vídeo, porque é como a interconexão. Você produz uma receita na sua casa, manda para o seu amigo, que ele manda para a namorada, fala que vai receber ela,
vai lá, ele recebe a receita e o robô faz a comida para ele. Porque tem algo nisso que é um paradigma muito grande. Porque a nossa vida... Lembra quando a gente falou daquelas inovações dos últimos 10 anos? E o quanto elas facilitaram a nossa vida? A inteligência artificial vem para facilitar a nossa vida. Nossa vida vai ser muito melhor com isso aqui. Eu tenho certeza que muitos gostarão dessa parte aqui, né? Eu adorarei essa parte aqui. Pô, não tem nada melhor que um robô lavar louça, né? E aí, se você talvez está preocupado, isso aqui é um site bem legal. Se você tiver seu celular aí, você pode até usar o QR Code aqui para baixar esse site, onde você coloca a sua profissão e esse site diz qual a probabilidade da sua profissão ser substituída por um robô. Eu até recomendo, não façam isso agora, senão vocês vão parar de prestar atenção em mim, ou senão vão ficar mais apavorados, vão prestar mais atenção ainda. Mas é bem legal isso aqui dá, eu acho que, uma pitada para nos tirar da zona de conforto. O site chama Will Robots Take My Job? Está aqui o link se você quiser pegar. A inteligência artificial produz algumas coisas e a gente vive hoje a era da assistência. O que é isso? Os assistentes virtuais, você conhece aí o Siri do seu celular, ou o Google, que você fala por voz, está crescendo cada vez mais. Isso aqui é o Google Home, que você já tem hoje na sua casa. Tem o Alexa da Amazon, que por acaso é o dominante mercado. Hoje 70% do mercado é dominado pelo Alexa da Amazon, que no Brasil ainda não funciona muito bem. Você tem que dar uma hackeada nele para ele funcionar, mas o Google já funciona muito bem. 20% das pesquisas feitas na internet são por voz, e chegarão a 50%. Isso aqui são minhas filhas lá em casa, pedi para minha esposa mandar, ficam o dia inteiro falando com o Google, com a Alexa e com a televisão, e pergunta o tempo, e manda para ver o joguinho, e muda o vídeo do YouTube, pede a música do Baby Shark, que ninguém aguenta, mas elas interagem o tempo todo com esses negócios. Elas nunca vão digitar uma pesquisa na internet. Tudo por voz. Tudo por voz. Elas vão comandar. Minhas filhas não sabem a televisão, ela pega o controle da televisão e comanda a televisão inteirinha por voz. Isso, para você pensar, a sua empresa hoje, o seu sistema, aquilo que você faz, está preparado para receber os recursos de voz, porque as pessoas vão parar de digitar e vão cada vez mais para a voz. E por último, para encerrar essas grandes disrupções e tendências, essa para mim é que eu mais gosto de todas. E para mim é que vai mais transformar o nosso dia a dia, que é o carro sem motorista. Já nasceu, minhas filhas, com certeza, não terão a CNH. Já nasceu as pessoas que não terão carteira de motorista. E essa indústria muda completamente. O carro autônomo traz possibilidade de disrupção de várias indústrias. São mais de 70 indústrias que são afetadas pelo carro autônomo. Você imagina não ter ninguém para pilotar um carro. Um carro que bate muito menos, ou quase nada. Um carro que é 100% rastreável. Imagina a comodidade de você viajar ou andar na cidade, ou estar num trânsito, podendo estar trabalhando, podendo estar relacionando com seus filhos, brincando com seus filhos, ao invés de dirigir. E tantas outras coisas que isso há a possibilidade. Isso não é ficção. Hoje, no Vale do Silício, eu vi mais de aproximadamente uns 40 carros autônomos andando sozinhos na rua. Já são mais de 70 empresas testando carros autônomos nas ruas da Califórnia, né? Caminhões autônomos, o quanto isso muda totalmente o transporte. E é interessante, porque por que eu falei que o Uber, que é o maior empregador do Brasil, está ameaçado? Que hoje já lançou a Waymo, que é a empresa do Google, né, lançou recentemente já o Uber sem motorista. Que hoje a parte mais cara da tarifa que você paga para o Uber é a do motorista. Imagina o Uber sem motorista, ele fica mais barato ainda, te estimula ainda mais vender seu carro para andar de Uber, ou seja o que for. Então a desmaterialização começa também no carro. Isso aqui são todas as empresas, tá, que estão envolvidas com o carro autônomo, ou seja, não tem ninguém brincando aqui, são só gigantes e, enfim, de todas as peças possíveis para programar, isso já é realidade, né? Aqui a Waymo, isso aqui é uma foto que eu tirei, já tem um ponto para você pegar. A Waymo é a empresa do Google, também outra empresa do Google, que está na frente disparada nos testes de carro autônomos, já são 20 mil Jaguars iguais esse, andando pelas ruas, você podendo chamar, você entra, não tem ninguém dirigindo, te leva para onde você quiser. Isso já é realidade, não é ficção. E aqui a gente fala um pouquinho da morte dos carros. Esse slide foi um dos caras que a Sumidade em carro autônomo esteve lá com a gente e levou, assusta um pouquinho, né, porque ele fala metade de hoje das fabricantes de carro ou serão, né, extinguidas ou serão compradas, adquiridas. É mais ou menos como a gente tinha celular Nokia e achava o máximo, e aqui, levanta a mão, quem tem celular da Nokia? Ninguém, né? E na época a gente achava que a Nokia, então, parece assustador você ver isso aqui, fala, mas não é possível que essas marcas não vão existir mais. Você acabou de ver no slide anterior que quem está mudando isso aqui, você nunca viu essa marca provavelmente na sua vida. E está chegando. Então, enfim, fechando aqui, eu acho que essa segunda etapa,
Olhando em perspectiva o que aconteceu nos últimos 10 anos, olhando o que está acontecendo agora e o que de fato está chacoalhando, a conclusão é muito simples. Os próximos 10 anos serão muito mais rápidos e muito diferentes do que foram os últimos 50. E essa frase é muito interessante, porque a grande inovação, ela é como um tsunami, ela começa meio fraca. Então, tudo isso que eu falei para vocês, provavelmente na sua cabeça está falando, esse cara é maluco, não, isso não tem nada a ver, isso é coisa de filme, isso é porque ele foi lá no Vale do Silício e viu. Uberlândia, nunca vai ter isso em Uberlândia. Assim como não tinha Uber, não tinha Spotify, não tinha o Tinder, não tinha o Netflix, não tinha nada disso. Por isso que eu fiz aquele pano de fundo. Mas a segunda onda é forte e destruidora. Então, não minimize a primeira onda. Todos esses que eu falei aqui para vocês estão na primeira onda. Mas na hora que a segunda onda chegar, e ela está para chegar, e é nos próximos 10 anos, e alguns nos próximos 5 anos, vai transformar ainda mais todos os setores. Se você é médico, se você é advogado, se você é contador, se você é corretor, seja o que você for, profissional liberal, profissional dentro das empresas, estou eu aqui. Um profissional de 17 anos de varejo, todas as palestras que eu já fiz da minha vida são de varejo, de como vender mais, né, de negociação, de liderança, falando com vocês disso tudo. Que eu preciso mudar. Os meus próximos 10 anos serão muito diferentes dos meus últimos 10. Então, pense nisso e em tudo que eu trouxe aqui para vocês. Que a gente vive nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Depois pesquise sobre o mundo VUCA e sobre como atuar. Mas, enfim, o que eu queria agora para a gente partir para a reta final é, de fato, a gente refletir quais, então, são as atitudes, habilidades, competências, né, para sermos relevantes nesse contexto de mudança. Está claro, eu acho que ninguém aqui, talvez alguns mais, outros menos, duvidam que isso tudo vai acontecer, o que está acontecendo. Mas o ponto é, e agora, Fábio? E eu? Eu vim aqui na sua palestra para entender o que de fato a gente precisa se transformar. E aqui não tem nenhuma 10 práticas de gestão, de como fazer sua empresa crescer mais, aqui não tem 5 passos para o sucesso, de como você se adaptar, porque não tem receita de bolo. O que aconteceu ontem, hoje é velho. O que está acontecendo hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, minha pretensão aqui não é trazer nenhuma receita de bolo para vocês, mas, de alguma forma, instigá-los, provocá-los para a gente pensar sobre alguns comportamentos, e eu trouxe 10 aqui. O primeiro deles, capacidade de adaptação. A mudança dói. Talvez o seu setor, aquilo que você trabalhava, já passou por uma disrupção e já doeu bastante, mas se você não pode mudar, abrace a mudança. Não resista à mudança. A experiência sempre conta. A experiência é muito importante. E cada dia mais, obviamente, a experiência nos aponta caminhos. Mas mais do que a experiência, a nossa capacidade de adaptação. Hoje, quando entrevisto um executivo, quando a gente vai trazer alguém para a empresa, o que mais a gente explora é a capacidade de adaptação, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se a experiência dele, que ele trouxe para mim no seu currículo, vai servir para o futuro. Eu não sei se a minha experiência de varejo vai servir para o varejo do futuro. O varejo mudou nesses últimos 17 anos e os próximos 10 nem imagina como vai ser. 35% das competências consideradas importantes mudarão nos próximos 5 anos. A duração média de uma competência é de menos de 10 anos. Algo que você é bom hoje dura menos de 10 anos. Então, a provocação é, o time está ganhando, mas às vezes está na hora de mudar. Aquela máxima que o time que está ganhando não se mexe, time que está ganhando se mexe. Porque você não sabe o que vem amanhã, então se mexa, se provoque. Eu adoro essa frase do Ray Rothman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala isso, para muita gente, 20 anos de experiência significa 1 ano repetido 20 vezes. Talvez você lá no seu mercado fale, não, mas eu tenho 20 anos de experiência no meu mercado. Talvez você é o mesmo de 20 anos atrás, repetido. Você está se atualizando? Como está o seu poder de adaptação? Então, o poder de adaptação é um deles. Segundo, inquietude, inconformismo. Tudo que eu vi, todos esses caras que estão criando isso tudo e as empresas que estão, enfim, destruindo outras grandes indústrias, partem de uma inquietude, de um inconformismo, de uma rebeldia positiva, de perguntar, de questionar o status quo, de por que pegar um táxi, por que ficar num hotel, por que comprar um CD, por que dirigir um carro, para que ir numa loja comprar algo, para que precisar de um corretor para intermediar uma negociação, para quê? E essas perguntas, essa inquietude, esse inconformismo é que traz a inovação. Essa frase do Einstein é muito bacana, porque ele fala, maluco é aquele que acha que fazendo a mesma coisa sempre vai chegar num resultado diferente. E quantos de nós, todos os dias, estão fazendo a mesma coisa? Faça uma avaliação. O quão inquieto e inconformado você está com o status quo das coisas que estão na sua frente, da sua empresa ou da sua profissão. E isso nos traz por uma terceira característica. Questionar ao invés de ter resposta pronta. Infelizmente, a gente foi criado num sistema educacional onde é nos cobrado respostas.
Desde lá da sua infância, você tem que fazer prova. O que você tem que fazer? Responder uma pergunta. Então, a gente é sempre ensinado a ter resposta. E a gente tem que ter resposta para tudo. Mas no mundo hoje, onde a resposta é abundante, onde você tem isso, basta você digitar no Google, procurar em qualquer universidade online, em qualquer lugar, você encontrará resposta para tudo. Cresce cada vez mais a capacidade nossa de fazer perguntas. De questionar. Quantos de vocês hoje nas suas empresas, nas suas reuniões de negócio, de executivo, provocam as perguntas? Ou você é daqueles que gosta sempre de ter as respostas? Que resposta até aqui credenciou muita gente. Resposta até aqui diferenciou muita gente. Mas com a resposta agora não diferencia mais ninguém. Basta eu buscar uma resposta na internet. Não preciso mais de você para me dar uma resposta. Eu busco ela onde eu quiser. Mas agora a capacidade está cada vez mais de fazer boas perguntas. Quem lembra daquele slogan lá do futuro que eu gosto, que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Quarto ponto, causar impacto. Isso é algo muito dito entre esses caras que estão inovando. A moeda é o impacto. Ninguém trabalha mais por dinheiro, mas trabalha por impacto nessas grandes empresas. E é interessante porque uma palavra que tem a ver com impacto, infelizmente, se banalizou nos últimos anos para vender livro, para vender capa de revista, para vender palestra, que é a palavra propósito. Mas propósito, no cerne, né, da sua literalidade, daquilo que significa, de fato, por que eu acordo todos os dias e por que minha empresa existe? E muitos de nós, muitas vezes, paramos de fazer essa pergunta. E por mais que você tenha lido várias coisas de propósito, visto filme de propósito, ido em palestra de propósito, a sua empresa provavelmente está procurando um propósito, tem um propósito escrito na parede. Muitos de vocês, se eu desafiar aí agora, a pegar a sua caneta ou o seu celular e escrever em 2 frases qual o seu propósito de vida hoje, 2019. Qual o seu propósito e qual o impacto que você causa hoje na sociedade? Eu tenho certeza que muitos terão dificuldade. Porque propósito é mudar a vida das pessoas. É transformar a sociedade, é corrigir o errado, é estender, prolongar aquilo que é certo. Isso é causar impacto. Você tem feito isso? Então reflita. Se de fato você tem causado impacto. Porque nesse mundo de constante mudança, será cada vez mais importante refletirmos sobre o nosso propósito. E faça isso. Isso aqui é um exemplo, muita gente conhece, mas eu gosto de trazê-lo sempre. Né? Quando o presidente Kennedy, andando lá na NASA, nos escritórios da NASA, se depara com um faxineiro e ele pergunta para o faxineiro: o que o senhor faz aqui? E o faxineiro responde: senhor presidente, eu estou ajudando a colocar o homem na Lua. Isso é senso de propósito. Independente se você é faxineiro, se você é o presidente da sua empresa. Você entendeu, fez sentido. Então, aquilo que você faz, independente da função que você tem na sociedade, isso, de alguma forma, contribui para um propósito maior de impacto para a sociedade. Próxima característica, extremamente importante, uma palavra também usada, todos os headhunters que você conversa, quando ele pergunta assim, qual é uma das principais características que você quer encontrar no executivo hoje, resiliência aparece em praticamente 100% das vezes. Que é a capacidade de sofrer pressão, a capacidade de sofrer adversidade e permanecer inabalável. E aqui surge um conceito muito interessante quando a gente fala de resiliência, que é o conceito de suportar fracasso, de aprender com fracasso. E por muitas vezes a gente assumiu na nossa vida que fracasso é o oposto de sucesso. Então, quantos de vocês, às vezes, bateram no peito, participaram de alguma palestra, de algum grito de guerra motivacional da sua empresa, que falava assim, fracasso não é uma opção. Tenho certeza que vários aqui, eu já fiz isso, né? Não podemos fracassar. E óbvio que ninguém que fracassa quis fracassar. Mas fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é o que te faz chegar no sucesso. É tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar até chegar lá. Eu costumo dizer que fracasso são os degraus do sucesso. É onde você chega lá, mas é muito importante você aprender e ser resiliente, não desistir, perseverar. Todas aquelas empresas que eu trouxe para vocês aqui no início e no meio, fracassaram muito. Todos os produtos que hoje estão aí no seu celular, os aplicativos, são a 10ª versão, 15ª versão desses aplicativos quando começaram. O Instagram era um site de reserva de ingresso, não sei lá, virou uma das maiores redes sociais do mundo, vendido por 1 bi, quando tinha 13 funcionários. Mas eles fracassaram muito. Esse dia eu estava vendo uma palestra do cara da Angry Birds, quem já viu aquele joguinho Angry Birds, do passarinho, né? Da Rovio, e ele falando, o Angry Birds é o jogo número 51 da Rovio. 50 jogos nós lançamos e fracassaram. E o 51 se tornou o jogo mais baixado e acessado do mundo. Então é necessário resiliência. Resiliência, porque é testar e errar. Para a gente testar, errar e ser resiliente é muito importante 2 palavrinhas. Foco
e produtividade. E é cada vez mais difícil ter foco. A gente vive a era da distração. Nós somos distraídos o tempo todo. Quanto é difícil você focar aqui na minha palestra? Seu celular treme aí no seu bolso, você vai bater uma foto, viu que chegou um WhatsApp aí, quer responder, a gente se distrai muito rápido. Imagina o trabalho, no nosso dia a dia, em tudo que a gente está fazendo, a gente vive a era da distração. E a era da improdutividade. E aí, uma dica para você. Focar em tudo significa focar em nada. E eu vejo hoje muitos profissionais, eu converso com muitos profissionais que querem abraçar o mundo. Não, mas a minha empresa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que vender aquilo, tem que fazer aquilo. Foque na necessidade do ser humano. Na dúvida, foque naquilo que o homem precisa. As tecnologias mudam, mas a necessidade não. Ninguém parou de ouvir música. Você só mudou o jeito de ouvir música. Ninguém parou de ver televisão. Você só mudou o jeito de ver televisão e como você vê televisão. Ninguém parou de se deslocar do ponto A para o ponto B. Você só mudou a forma que você se desloca. As necessidades não mudam. Apesar de todas essas tecnologias virem para ajudar a nossa vida, foque naquilo que é a necessidade humana. Produtividade é uma doença do brasileiro. Eu odeio essa capa, mas eu tento colocar ela sempre em todas as palestras, que mostra, né, que precisam de 5 brasileiros para produzir um que um americano produz. Isso é lamentável. Eu pude visitar lá agora, eu estive com brasileiros dentro da Apple, do Google, do Uber e do Netflix. Visitei as 4 empresas e estive com brasileiros lá. E o depoimento deles, Fábio, é surreal. A forma de trabalhar no Brasil, a forma de trabalhar aqui, a improdutividade, a procrastinação que a gente tem. Né? E a gente diz, não, mas o brasileiro é mais relacional, o brasileiro é mais caloroso, mas a gente produz muito mal e muito menos. E isso vai tirando o nosso foco. E isso aqui, se você me perguntar hoje, Fábio, qual é o seu maior desafio como um executivo de uma grande empresa, enfim, que tem inúmeras demandas, a capacidade de dizer não para as boas ideias. Isso é muito difícil. Sempre alguém vai chegar com você com uma boa ideia. Sempre alguém vai falar, putz, não, mas aí tem uma coisa, não, mas tem um projeto, mas tem algo para a gente fazer, não, mas tem aqui um aplicativo, não, mas eu acho que eu descobri o novo Facebook, eu acho que e às vezes tem que falar assim, cara, às vezes eu vou ter que deixar o novo Facebook passar, porque isso está tirando o meu foco. Então tenha cuidado com a enxurrada de novas ideias, de boas ideias que chegam para você todos os dias, porque isso tira de fato o seu foco. Caminhando aqui para uma das últimas e das mais importantes que eu gosto, que é diversidade. Seja diverso. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, não sei se você sabe disso. E se você hoje almoça com as mesmas pessoas, frequenta a casa das mesmas pessoas, sai com as mesmas pessoas, viaja com as mesmas pessoas, você é a média dessas pessoas, não há nada diferente em você. E pare para pensar um pouquinho, qual foi a última vez que você conviveu, ou conversou, ou teve contato com alguém de alguma outra tribo, que não seja a sua, ou da sua empresa. Muito provavelmente você vai se lembrar da fisionomia dessa pessoa, do que ela te falou, de mais ou menos onde foi esse lugar. E muito provavelmente você não vai lembrar do que você conversou hoje de manhã com o seu colega de trabalho. Isso acontece porque o incomum nos provoca. Aquilo que é diferente nos provoca. Então procure conhecer pessoas novas todos os dias. Pessoas diferentes. Se abra para o olhar do novo. Aproxime-se de pessoas que enxergam o mundo de outra forma. Uma das grandes virtudes lá de todas essas empresas do Vale do Silício, 52% hoje da população da Califórnia e do Vale do Silício são de não americanos, que produz uma diversidade enorme de pensamento, de visão de mundo. E isso aqui é um grande cuidado. E muitas vezes a gente ama isso aqui. Mas se você é o mais esperto da sala, você está no lugar errado. Se você é o mais inteligente da reunião que você participa, você está na reunião errada. Se você é o mais inteligente entre os médicos lá do seu plantão, talvez você está dando plantão no lugar errado. Se você é o mais inteligente dos advogados lá do fórum, você talvez esteja no lugar errado. E eu gosto muito dessa frase do Guimarães Rosa, já que nós estamos aqui em Uberlândia, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Se aproxime de pessoas melhores que você. Contrate pessoas melhores que você. Abra espaço na sua equipe para pessoas melhores que você. Tenha a humildade de não ser o dono da razão, de não ser o mais esperto. Porque isso aqui massageia o nosso ego. É muito legal quando você está numa sala e você é o mais inteligente. Mas você cresce na diversidade de opinião, naquele que te provoca, naquele que te incomoda, naquele que te tira da reunião. Às vezes você está meio pé da vida ali, mas aquilo te chacoalhou. Diversidade muda tudo. Outra coisa muito importante, que a diversidade também te ajuda a olhar a próxima curva. O que vem por aí? Hoje, várias grandes empresas já têm departamentos que a incumbência do departamento é como fazer essa empresa que eu trabalho quebrar. Porque eles estão olhando a próxima curva. Ao invés de deixar alguém do lado de fora descobrir essa solução, deixa eu descobrir, deixa eu me conectar. E aqui tem uma frase muito importante, leve isso para você. Não se apaixone pelo trabalho que você faz, mas pelo benefício que o seu trabalho gera. Dá um exemplo muito simples aqui. Fábrica de gelo.
A fábrica de gelo ela pode pensar da seguinte forma: ou eu fabrico gelo, que é o trabalho que eu faço, ou eu gero conservação de alimentos, que é o benefício que eu gero com o gelo. Porque se eu ficar fabricando gelo num mundo que já tem refrigerador, eu quebro. Mas se eu entendo que o que eu faço é pelo benefício e não pelo produto, eu me adapto. Então, a empresa de gelo, amanhã ela vira uma empresa de refrigerador, que amanhã ela vira uma empresa de câmeras frias, que amanhã ela vira uma empresa porque o foco dela é conservar alimentos e não produzir gelo. Pensa o seu negócio. Qual o foco do seu negócio, do seu produto? Está no trabalho que você faz, ou no produto que você vende, ou no benefício que ele traz para você? Pense nisso. Fazer com as pessoas ao invés de fazer para elas. 90% das startups no mundo fracassam. Só 10% seguem. De todas aquelas que a gente falou, elas estão no grupo das 10%. E o maior motivo das startups hoje fracassarem no mundo é uma palavrinha em inglês que chama assim, no market need, que é ninguém precisava disso. As pessoas costumam criar produtos, criar soluções, criar sites, criar maneiras de fazer as coisas e nunca perguntaram para ninguém. E, de repente, ela chega no mercado e aquilo não vinga, aquilo não acontece. Porque ela não fez com as pessoas, ela fez para as pessoas. Faz uma tese, escreve um livro, faz o que for no seu trabalho, pense nisso. Comece a construir mais que as pessoas, porque nessa constante mudança que a gente vive, o projeto que é bom hoje, amanhã, não tem atração. Quantos de nós já baixamos um aplicativo aí no celular porque alguém indicou e nunca usamos ou deletamos? Quantos de vocês? Todos. Porque alguém fez aquilo para você, mas não fez com você. Não desenvolveu entendendo, tendo feedback, aceitando o que está acontecendo. Então pense isso em toda a criação de produto dentro da sua empresa. E por último, e para mim mais importante, eu queria encerrar aqui falando de conhecimento e paixão. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu gosto muito de um palestrante, sou fã dele e acompanho ele. Ele sempre faz essa pergunta, eu gosto muito, que é... Isso me instiga muito. Quantos aqui já terminaram seus estudos e estão hoje no mercado de trabalho, trabalhando? Quantos? Isso, geralmente dá 85%, mas 82% eu acho que deu. E ok, a gente geralmente responde isso muito naturalmente. E é relativo o que você chama de terminar os estudos. Para alguns, terminar o estudo foi o 2º grau, para alguns foi universidade, para alguns foi a pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado. Mas o que incomoda nessa afirmação é a premissa de que os estudos terminam, de que os estudos acabam. Porque a gente foi educado e a gente aprendeu a ter uma vida 1, 2, 3. Então, eu estudo, só estudo, depois eu só trabalho, depois eu só descanso. Né? Então, eu fico lá 2 décadas estudando, aí eu termino os estudos, fico 4 décadas trabalhando, mais ou menos, e depois fico o resto da vida aposentado, tentando viver daquilo pelo qual eu trabalhei. Mas isso não faz sentido nenhum em tudo isso que a gente falou nos últimos 40 minutos. Se o mundo está mudando, a velocidade está cada vez maior, se tudo nos últimos 10 anos, nos próximos 10 será totalmente diferente, como que você terminou os seus estudos? A premissa de que o que você escolheu com 17 anos de idade, que você queria ser da vida, vai te levar até os 120 agora, né? Não existe mais. É necessário criar novos conhecimentos. É necessário abrir a cabeça para o que a gente chama de lifelong learning, o aprendizado para o resto da vida. Os aprendizados serão como Netflix, como o Spotify. Você vai assinar um programa de aprendizado. Esse é o futuro da escola, tá? Anota aí. Você vai assinar uma plataforma de ensino e vai estudar o resto da vida. É esse o caminho. Nunca parar de estudar. Aquilo que eu já falei, 35% das competências mudarão, 65% das crianças que hoje estão na 1ª série, por acaso minhas 2 filhas, trabalharão em atividades completamente novas, que não existem. Como que hoje a gente pode escolher quando elas terminam seus estudos e por aí vai? O mundo é uma esteira rolante. Lembra aquela esteira da academia? Se você fica parado, o que acontece? Você anda para trás. Se você anda no mesmo ritmo, o que acontece? Você não sai do lugar. Então, você precisa andar mais rápido e aprender nesse ritmo de mudanças. Aqui um pouco daquilo que eu já falei. E aqui fica um cuidado para todos nós. Mas aprender aonde? É tanta informação, é tanto conteúdo, que nós estamos nos tornando infoobesos, gordos de informação.
Porque a informação chega o tempo todo, chega no seu WhatsApp, chega no seu site, chega em tudo. Você não consegue desgrudar da informação. E a gente hoje se gaba por ter muita informação. Então, às vezes, você é o mais legal do seu ciclo de amizade, porque você tem a última notícia, que ninguém sabe. Mas isso está acumulando informação e não acumulando conhecimento. Então, eu queria te convidar hoje, faça uma dieta de informação. Dieta de informação não é dieta de conhecimento. A informação, muitas vezes, está nos deixando neuróticos. Você não precisa saber o que aconteceu hoje, amanhã já é velho o que aconteceu hoje. Você não precisa ver todas as notícias. Eu estou fazendo esse detox. Eu cortei, por exemplo, jornalismo na minha vida. O que acontecer muito catastrófico, eu vou saber de algum jeito. Alguém vai me contar em algum lugar. Eu não preciso ficar assistindo todos os jornais e todas as coisas, toda hora, me enchendo de informação que não vai agregar nada, porque nós estamos nos tornando criativos anorexos. Porque é muita informação e a gente não sabe criar isso. Então, crie o que eu chamo, que eu vou chamar, que o Murilo Gun, lá que eu gosto, chama de curadores da informação. Hoje existem pessoas que trabalham, que o seu emprego é curar a informação, é organizar toda a informação que está no mundo. Então, quem que você segue? Eu tenho, por exemplo, a revista que eu gosto de ler, o site, que geralmente eu busco algumas informações do meu negócio, um portal que eu geralmente busco informações como essas aqui que eu trouxe para vocês, do que está acontecendo no mundo. Eu tenho 2 autores que eu gosto muito, um americano e um brasileiro, que eu estou sempre revisitando os livros deles, lendo. Crie seus curadores, são seus conselheiros da informação. Aqueles a que você acessa para te agregar de alguma forma. Quais são eles? Não queira pulverizar e ter todos, porque a gente está se tornando extremamente obeso e isso não está levando a gente a lugar nenhum. Acho que ficou muito claro que nós não estamos falando aqui de tecnologia. Nós não estamos falando aqui de dados, sistemas, computadores. Esse não é o propósito dessa noite aqui hoje. Mas é, de fato, confrontar você para a principal mudança que precisa acontecer, que é a mudança na sua cabeça. É a mente humana e a mentalidade humana que precisa ser transformada. Tudo isso que a gente falou, capacidade de adaptação, a diversidade, o foco, a produtividade, o aprendizado constante, o olhar a próxima curva e tantas outras coisas tem a ver com a sua mentalidade. Não tem nenhuma receitinha de bolo aqui, não tem alguma coisa, anotei alguma coisa aqui para fazer na empresa amanhã, não, mas é de alguma forma te chacoalhar, para que você possa abrir a sua cabeça para de fato entender. E eu queria encerrar com essa frase que eu amo e tem transformado a minha vida nos últimos 2 anos, do Alvin Toffler, que infelizmente faleceu recentemente, que ele diz o seguinte: os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas são aqueles que se recusam a desaprender, reaprender e voltar a aprender. De novo, eu estou aqui desaprendendo e tentando aprender algo novo. Todos os dias eu tento me desaprender, porque é muito difícil desaprender. Porque a sua experiência, o que te trouxe até aqui, é uma zona de conforto. E é muito difícil desapegar daquilo que te trouxe até aqui. Mas lembre-se, se você não desaprender, alguém vai desaprender por você. E alguém vai reaprender por você. Então se adapte. Olhe, deixe de lado, ou pelo menos não maximize tanto o conteúdo que te trouxe até aqui, porque não necessariamente isso vai te levar daqui para frente. Bom, o que eu tinha para de alguma forma trazer de mensagem para vocês é muito mais uma provocação. Para sermos relevantes na nossa sociedade, de fato impactarmos esse mundo, nós precisamos exercer o nosso propósito aqui. Tem uma coisa que nunca mudou. Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. O resto, ele falou que a gente deveria discernir tempos e épocas, nos adaptar e entender como agir diante das adversidades. Que Deus te abençoe, te ilumine, para que na sua empresa, na sua profissão, naquilo que você fizer, você tenha essa capacidade de ser relevante. Muito obrigado.